Olá, prezados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o padre Juvandir Mineiro de Araújo, administrador da Casa do Clero da Diocese de Uberlândia. E hoje nós vamos refletir esta passagem do 24º domingo do tempo comum para nós, para as famílias, e assim nós podemos colocar diante de Deus as suas infinitas graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de São Marcos que vamos refletir é o capítulo 8, versículo 27 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para o povoado de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens, quem sou eu? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, que dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. É para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezados irmãos, neste 24º domingo do tempo comum, aonde que nós estamos entrando na catequese de Marcos. E a catequese de Marcos deixa muito claro para nós. Ele coloca Jesus em movimento e, acima de tudo, ele coloca a seguinte pergunta: quem é Jesus para nós? Quem é Jesus para você? Esse evangelho de hoje nos mostra que nós devemos, como cristãs, partícipes das celebrações pastorais, movimentos, precisamos fazer um balanço da nossa vida. Às vezes até um momento de nós colocarmos na estreita relação com Deus, para nós não ficarmos na mesmice. A mesmice nos leva a nós acomodarmos. E hoje Jesus, ele faz um levantamento, um balanço da sua vida. E no caminho, e aqui nós podemos até fazer um paralelo que no capítulo 4 de São Marcos, aonde que vai falar do semeador que saiu a semear. E ele jogou a semente na beira, umas sementes caíram na beira do caminho, outras na beira dos espinhos, no pedregulho. Mas o que é mais interessante é que outras caíram no meio do caminho e os passarinhos veio e a comeram. Queridos irmãos e irmãs, Marcos vai dizer que Jesus, caminhando com os discípulos para Cesareia de Filipe, ele pergunta: o que dizem aí fora quem eu sou? Olha, a resposta foi imediata dos discípulos, quando eles disseram a Jesus. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, outros que é algum dos profetas. Logo, a semente
que o semeador saiu a semear não estava dando certo. Porque Jesus, ele estava comparando Jesus ao passado. E Jesus é a novidade do presente. Jesus é a novidade do amor. Jesus é a novidade da graça, da esperança. E Jesus pergunta, agora quando Jesus pergunta para os próprios discípulos, e vós, o que dizeis que eu sou? Logo, Pedro, tomando a palavra, diz, tu és o Messias. Caros irmãos e irmãs, observa que nessa pergunta, que nessa resposta de Pedro, tem um compromisso e uma responsabilidade muito grande. A primeira, quando você responde pelo outro, você não responde com a devida responsabilidade. Agora, quando você responde para si mesmo, quando você responde para o seu interior, a resposta muda. Ela muda de estratégia e ela muda também de missão, porque você tem que tomar uma certa atitude. Atitude essa que vem de encontro à responsabilidade e à missão que você vai ao encontro de Jesus. Até então que Jesus vai dizer assim no Evangelho, renuncia a si mesmo, aquele que quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ninguém vai seguir Jesus simplesmente para ver o milagre ou os acontecimentos que ele proporciona para as pessoas, a cura e libertação. Muito pelo contrário. Diante da pergunta, Jesus quer saber, e agora? Vocês, discípulos meus, que estão comigo, que estão aí caminhando comigo, o que vocês pensam de mim? Caros irmãos e irmãs, neste 24º domingo do tempo comum, eu gostaria que você lembrasse da seguinte pergunta. Agora é para nós, para o nosso dia de hoje, para o nosso tempo de hoje. O que você pensa de Jesus? Como que você fala de Jesus na sua família? Como que você fala de Jesus? Será que a gente ouve alguém falar com muito carinho, com muita estreita relação com Jesus nos lugares que deveria falar? Como é que Jesus pede de nós? O que Jesus pede de nós? Alguma coisa que às vezes está acontecendo nesse mundo, nesse planeta. Às vezes a gente fala de tantas coisas, às vezes até coisas ruins. Nós até fazemos grupos, às vezes de família, de amigos, mas quando a gente vai tocar o nome de Jesus, a gente começa a perceber que está distante daquilo que Jesus está querendo. Por isso é que Jesus faz a pergunta, o que os homens lá fora falam de mim? O que lá fora está acontecendo? A preocupação de Jesus é justamente isso. É você estar. A preocupação dele não é ser exaltado, reconhecido. Ele não está querendo levantar aqui um censo, um ibope. Não. Jesus está querendo como que as pessoas estão conhecendo, de que forma eles estão conhecendo verdadeiramente Ele. Será que você, como pai, como mãe, como filhos e filhas, nós como cristãos e cristãs, será que nós estamos reconhecendo Jesus? Como Pedro disse, tu és o Messias, aquele que veio para nos libertar do pecado,